Então tá, gente. Agora sim, começamos a gravar. Então, primeiramente, boa noite para todos. Gostaria muito de agradecer primeiro o convite para poder falar um pouquinho aqui com vocês, com o povo da Unip, sobre esse tal de Scrum e sobre esse tal de Scrum Master. Eu acho que vai ser um papo bacana que eu tenho aqui. Como eu comentei um pouquinho antes, alguns já estavam online e outros não. Eu tenho papo para falar aqui por 40 minutos ou 4 horas, tá? Tudo depende muito de vocês. Eu não considero isso uma palestra, então, assim, tratem isso como um bate-papo. A qualquer momento, levanta a mãozinha aqui no Teams, a gente vê. Se tiver que parar, eu paro, a gente explica e depois a gente volta. Zero problemas quanto a isso. Eu tenho uma bagagenzinha de professor aí, então eu estou acostumado com esse tipo de improviso se precisar, tá? Então, fiquem todo mundo muito à vontade de me interromper a qualquer momento. Eu vou tentar deixar o chat aberto também, para ficar acompanhando e vendo se brota alguma coisa. Se eu começar a ver que está me deixando desconcertado aqui, cheio de alguma coisa, daí eu fecho, daí alguém me ajuda, por favor, com perguntas, mas eu acredito que não vai ser necessário. Então, como eu estava falando para vocês, esse papo que eu tenho com vocês hoje, o nome dele é esse tal de Scrum Master. Visão geral da profissão e a diferença da sua atuação prática com aquilo que os livros mostram. Eu gosto de trazer isso aqui, até quando quando a Bia me convidou para palestrar, eu disse, Bia, o que tu queres que eu fale, né? Que eu posso falar sobre um pouquinho de tudo. Aí eu comentei dessa minha palestra aqui que eu tenho, saúde, sobre Scrum Master específico, é sobre a profissão Scrum Master. Mas para eu falar de Scrum Master, eu tenho que falar de Scrum, tenho que falar de métodos ágeis. Então a gente aproveitou vai fazer um potpourri aí sobre isso aí, eu acho que vai dar bom, mas o meu foco maior é sobre a profissão, tá? Scrum Master, não sobre método ágil e Scrum propriamente dito, mas se precisar, como diria aqui, nós para e a gente faz. Então, assim, começando aqui, me apresentando. Então, como eu falei para vocês, eu sou o Eduardo, só que até a Bia, se vier falar aqui daqui a pouco, ela vai dizer, o Hells. Porque por aqui ninguém me chama de Eduardo, é Eduardo Hells, e quando eu era menor eu odiava ser chamado de Hells, e deu, tá resolvido. A partir dali para frente, em termos de carreira, meu nome é Hells. Eu sou graduado em desenvolvimento de sistemas, eu tenho duas pós-graduações, uma em gestão de projetos e uma na formação pedagógica de professores. Além disso, eu tenho certificações pela Scrum Alliance. Então, para quem conhece um pouquinho o mundo de agilidade, de Scrum existem dois grandes grupos, o Scrum.org e o Scrum Alliance, que os criadores do Scrum, eles se dividiram lá atrás e cada um fundou a sua, né? Então, eu fiquei pelo ladinho do Scrum Alliance e lá eu tenho a certificação ACSM, que é Advanced Certified Scrum Master. Eu trabalho hoje como Scrum Master na Mais A Educação. A Mais A Educação hoje é uma, eu acho que é a maior edtech do Brasil. Para quem não sabe o que é uma edtech, é uma empresa que trabalha basicamente com o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área de educação. Então a gente é o maior do Brasil, mirando na América Latina. A gente já começou a expandir, já começamos a falar espanhol, e aí a coisa, logo, a gente quer ficar a nível Latam. Além disso, eu sou professor de ensino superior nos cursos de tecnologia, então sistemas para internet, análise de desenvolvimento de sistemas, já dei aula para cursos na área do eixo de gestão, justamente por eu dar aula de gestão de projetos, esse tipo de coisa, então fica mais, eu consigo trafegar bem por esse mundinho. Já trabalhei muito como líder de projetos e analista de sistemas em diversas empresas de tecnologia, algumas muito grandes, outras nem tanto, mas o meu background basicamente é tecnologia. Não que eu não dê exemplos de outras coisas, eu tenho exemplo para tudo. Então, se alguém aqui chegar para mim e dizer, cara,
eu trabalho numa confeitaria. Me dá exemplo de confeitaria. Eu dou um jeito. A gente inventa alguma coisa e te dá um jeito de dar um exemplo nesse contexto. Mas onde eu navego melhor é quando a gente fala em ambientes, um mundinho mais ligado para TI. Me considero um nerd, com muito orgulho, e aí o resto daqui, a parte é piada, né, que eu botei na minha descrição. E aí, para aqueles que são jovens há mais tempo, que viveram os anos 80, é capaz de lembrar qual é a última relação. E quem não for, sinto muito, não vai entender muita coisa, mas De Volta para o Futuro era muito bom. Como eu falei para vocês, não, isso não é uma palestra. Então, a qualquer momento, me interrompam, coloquem no chat, levanta a mãozinha, grita, faz qualquer coisa, a gente dá um jeito, eu pauso, a gente fala. Se tiver que ir para um outro caminho e depois voltar, cara, não tem problema mesmo. Não me importo e até gosto disso, sabe? Eu não gosto muito daquelas aulas barra palestras de Walking Dead, que a gente vai falando e parece ter um monte de zumbi lá que ninguém fala nada e tu não sabe se os caras estão adorando ou odiando. Então eu prefiro muito mais, como eu gosto de dizer com meus filmes aqui, eu prefiro muito mais segurar um louco do que empurrar um lerdo. Então, se tiver que falar, se vocês quiserem ficar falando, a gente conversar a noite inteira, cara, super de boa para mim. Meu sotaque entrega muito. Sou do Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil. Então, qualquer coisa, se eu falar algum gauchês aqui que o povo não entenda, por favor, só levanta a mão, a gente ativa a tecla SAP e traduz aqui qualquer coisa. Vamos lá, eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de começar pelo fim. Como assim? Uh, eu gosto de trabalhar o seguinte, por mais que a gente saiba que o manifesto ágil é o início da coisa toda, eu digo que é pelo fim, porque eu, como Scrum Master, eu tenho os métodos aqui, eu trabalho tudo que eu tiver que trabalhar com meus times, mas lá no final, o que eu tenho que olhar é aquilo que diz o manifesto. E para quem não conhece o manifesto é o manifesto ágil que a gente fala. Ele é um carinha muito interessante que está completando agora 20 anos, completou 20 anos, que nos Estados Unidos algumas das principais pessoas ligadas ao desenvolvimento de software se reuniram para conversar e discutir e tentar entender e compartilhar boas práticas, né? Entender as dores, que é uma coisa que, para quem vai estudar algum dia uma disciplina talvez de engenharia de software, não sei se tem alguém aqui nesse contexto, existia uma coisa chamada crise do software, onde a gente tem um papo que é 50% dos projetos de TI que começam simplesmente não terminam. E dos 50 que terminam, 50% não atendem para o que eles foram concebidos. Então a gente estava nesse ambiente caótico. E eles começaram, não, cara, vamos tentar resolver aqui, vamos ver o que cada um faz de bom para trocar algumas ideias. E nesse lugar, nesse momento, surgiu um manifesto, surgiu um cara. Nós acreditamos que a partir de agora, boas práticas de gestão para desenvolvimento de software, e que depois virou desenvolvimento de produtos, tem que obedecer esses 4 grandes pilares aqui. Agora eu vou tentar falar isso aqui com vocês e eu acredito que vocês vão conseguir enxergar isso em qualquer realidade, e não só TI. Então eu vou trocar uma palavrinha aqui, vocês vão ver que vai realmente casar. Primeiro deles, indivíduos e as interações entre eles é mais importante que processos e ferramentas. O que isso aqui está tentando trazer? Eles não dizem que ter processos e ter ferramentas não é importante. Eu sei que aqui a maioria do pessoal é da área de gestão, então dali a pouco tem alguém aqui que está fazendo gestão da qualidade, e aí os caras tá querendo. Daí, esse maluco tá querendo me dizer que todos aqueles processos que eu desenho, aqueles fluxogramas aqui não são importantes? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que até que por mais que esses caras sejam importantes e as ferramentas que suportam esses caras são importantes, eu cuidar das pessoas e das interações entre elas é mais importante que isso.
Porque não adianta de nada eu ter um processo desenhado numa parede que ninguém segue, ou as pessoas seguem sem questionar, sem perceber que dava para melhorar aquilo lá, ou com um bando de gente desmotivada que gera meu turnover lá em cima. Então, é isso que ele está tentando dizer aqui. E essas pessoas interagem, e nessas interações é que onde brotam as melhorias. Então, às vezes, tem aquele fluxo naquele processo lá que o cara faz só porque está escrito na parede, aí chega alguém, oh, alguém pensou em fazer de tal jeito que tu evita 2 horas de trabalho? Aí dá aquele silêncio, pois é, não, pois é, sim, vamos, e às vezes isso surge numa conversa. Então, indivíduos e interações mais que ferramentas e processos. Software em funcionamento, hoje a gente pode trocar para produto em funcionamento. Ou seja, a entrega, eu ter coisas para entregar, um produto, uma entrega, um serviço, é mais importante que ter documentação abrangente. Isso aqui é uma outra coisa que muita gente adora deturpar. Tá? Tem muito maluquinho aí que quando começa a estudar diz, eu gosto de metodologias ágeis porque não precisa documentar as coisas. Nunca. Para. O cara que falou isso está louco. O cara que falou isso, ele está deturpando essa frase aqui, que é software em funcionamento mais que documentação abrangente. O que os métodos ágeis falam? Eles não são contra documentação. Eles são contra documentação inútil. Sabe aquele documento que tu está fazendo, que tu fica 6 horas escrevendo e que tu tem a mais absoluta certeza que ninguém nunca vai ler aquele cara? Pois bem, é esse aí que o método ágil está questionando. Ele não está dizendo, cara, se é importante para o time que tenha um diagrama com 45 páginas de especificação técnica que vai ser útil para o time, vai ser útil, vai, então se faz. Agora, aquele plano de mapeamento de RH que o cara escreveu lá para dizer que tem e que ninguém segue o que está escrito ali e só vai usar na hora que der um problema, que eles vão levantar aquilo lá para apontar no parágrafo tal, na linha tal, tá dito que deveria ser feito tal coisa e ninguém fez, daí vão abrir um comitê. Cara, não, é isso. É isso que a gente está dizendo que a gente não é a favor. A gente é a favor de, cara, temos que entregar software, temos que entregar produto, temos que entregar serviço e a documentação necessária para suportar esse cara. Não mais do que isso. Não façam coisas que ninguém vai usar. Essa é a pegada. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Também não estamos dizendo aqui que contratos não são importantes. Bem pelo contrário, se a gente não tiver contrato, a gente está ferrado. Porém, o que a gente está dizendo aqui é que mais do que eu ficar batendo cláusula de contrato com o meu cliente, eu tenho que trazer ele para o meu lado. Então, por exemplo, tem um cliente lá que ele tem um produto comigo, que eu estou trabalhando com ele, e surge uma oportunidade de negócio na área dele, sei lá, algum negócio de ocasião, alguma situação que aconteceu no mercado, que ele tem que tomar uma atitude rápido. Ele tem que movimentar fazer um movimento rápido. E aí, sei lá, a gente estava produzindo um produto A para o cara, e tinha um produto B que não era prioritário naquele momento. Mas com essa situação que aconteceu, pum, inverte a prioridade. E aí a gente, se for pensar em contrato, dali a pouco não, vamos submeter isso para um comitê de mudanças, porque no contrato, no capítulo tal, na linha tal, diz que eu preciso ser comunicado com 85 dias de antecedência. Cara, isso aí tu só vai afastar o teu cliente. Agora tu chega assim, eu faço para ti, eu te ajudo aqui, agora depois a gente vai lá na frente, negocia o escopo e de repente eu não preciso entregar isso aqui porque eu estou fazendo isso aqui para ti antes. Enfim, é trazer o cliente para o teu lado. E depois faz os ajustes que precisa, mas atenda o teu cliente. E por fim, responder às mudanças mais do que seguir planos. Também, isso aqui não é anarquia, tá? A gente não está falando que isso aqui é um ambiente anárquico. Mas o que a gente está dizendo é que, será que naqueles planos de projetos lá, aqueles documentos para execução de mudanças, aquilo lá precisa sempre ser executado?
Ou será que eu posso simplesmente me adaptar às mudanças? Porque a única certeza que eu tenho num projeto quando ele começa é que ele vai mudar. É a única certeza. Eu não sei o quanto que vocês conhecem aqui de tipos de projetos, mas mesmo projetos do tipo Waterfall, né, os projetos cascata, que são aqueles mais tradicionais, que é uma etapa depois da outra, dificilmente acontece de aquilo que foi planejado no primeiro momento não vai mudar uma vírgula desde o momento que ele é entregue no final, ainda mais se for um projeto de médio prazo. Então, se a única certeza que eu tenho é que um projeto vai mudar, poxa, eu tenho que estar preparado para responder essas mudanças, porque eu sei que elas vão acontecer. Eu não posso ser pego de surpresa. Os métodos ágeis trabalham assim. Daí agora vem aquela pergunta, tá, mas então tu tá me dizendo que todos os métodos tradicionais que te aprende por aí estão errados? E aí eu respondo, não estão errados. A questão é que, para determinados tipos de situações, eu tenho determinados tipos de abordagens. Os métodos ágeis eles são mais adequados quando a gente fala de ambientes caóticos, aqueles ambientes onde a incerteza é muito grande. Se eu estou trabalhando num ambiente que os requisitos que eu tenho para fazer não mudam, são muito estáveis, cara, não precisa se preocupar com isso aqui. Pode seguir na vida tradicional, as coisas não vão mudar. Agora fica para reflexão: quantas vezes vocês já participaram de projetos que os requisitos são realmente estáveis? Que aquilo que foi planejado lá no início não muda e vai até o fim. Ainda mais num mundo como a gente está hoje. Que às vezes uma eliminação do Big Brother causa um alvoroço em rede social e faz com que as pessoas queiram mudar a campanha de marketing por causa disso. Uh, uma pandemia que chega por aí e cancela ou adia uma Olimpíada. Imagina a quantidade de sites, empresas e a questão de turismo, o quanto que o que esses caras foram impactados só pelo simples fato de a Olimpíada passou de um ano para o outro. Isso que eu não estou nem falando das nossas empresas em home office. Tá? Eu estou comentando só alguns pequenos exemplos de coisinhas que a gente sabe que, cara, são mudanças que podem acontecer. E aí, o que é que eu faço? Eu me afogo com a mudança ou eu nado essa onda, sabe? Então, a ideia do manifesto é essa, tá? Se eu vou. Esse PowerPoint eu vou deixar para vocês no final, tá? Então não preciso sair anotando que nem os loucos, eu esqueci de falar isso. E eu deixo aqui também para vocês o link do Agile Manifesto. Então, o Manifesto Ágil ele tem esses 4 pilares, mas depois ele tem outros 12 princípios. Eu não vou ficar batendo os 12 princípios aqui, porque daí ficaria uma palestra que terminaria amanhã às 4 da tarde. Tá? Então, daí a minha ideia é não ficar tanto tempo com vocês assim. Mas existem, então, os 4 grandes pilares, sustentados por 12 princípios, e com base nisso, todas as metodologias ágeis, ditas ágeis, trabalham em cima disso, dos 4 pilares, 12 princípios. E o Scrum, que é o que eu trabalho, é só mais uma delas. Então, aqui eu trago para vocês o famoso, ou não tão famoso assim para alguns, Scrum. Eu não sei, até se alguém quiser colocar aqui no chat para me ajudar, de alguém aqui já trabalha com times Scrum, conhece alguma coisinha. Se colocarem para mim aqui no chat, o Eduardo fica muito feliz. Se não colocarem aqui no chat, tudo bem, o Eduardo sai falando que nem um louco aqui no slide. Tá? Mas vamos lá. Scrum, como eu falei, é só mais uma das inúmeras metodologias ágeis que existem hoje no mundinho. Tivemos aulas sobre. Beleza. Que bom, então, porque daí com isso vocês já vão ver que no que eu vou falar aqui, vocês já vão enxergar que, opa, é diferente do que eu vi na aula. Ou não sei. Porque a aula geralmente te fala aquilo que os livros ensinam. E aí, na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, algumas coisinhas são um pouco diferentes. Sabe? E aí a gente vai ver aqui como é que funciona. Mas vamos lá. Scrum, ele é simplesmente um método de trabalho. É um framework de trabalho. É uma forma diferente, talvez, de fazer alguma coisa, mas o trabalho é o mesmo, sabe? Eu tenho que abrir um buraco. Não importa se eu vou fazer com o método A, B, C, D. O buraco é o mesmo. Eu tenho que entregar um buraco pro cara.
Se vocês ouvirem barulhos ao redor, é que eu às vezes sou atacado por gatos aqui, tá? Então pode acontecer de um gato brotar no meio da câmera e eu peço desculpa de antemão. Mas deve estar acostumado com isso já um pouquinho. Então, assim, quando a gente fala de Scrum, que nada mais é que uma forma de trabalhar, mais nada. Ele tem, basicamente, alguns eventos, alguns papéis e alguns artefatos. Quando a gente fala de papéis dentro do Scrum, a gente tem 3. A gente tem no Scrum, ou existe um papel chamado Product Owner, o PO, como a gente costuma falar. O PO, que é o responsável pelo produto, a voz do cliente, aquele cara que tem que garantir que o time está entregando coisas de valor para o teu stakeholder. Tem o time de desenvolvimento, o time Scrum, que é quem vai efetivamente meter a mão na massa. E existe um cara chamado Scrum Master, onde o Scrum Master é quem faz essa roda girar. É quem auxilia o PO para ajudar o cara para priorizar bem o que tem que ser feito. É aquele cara que trabalha junto com o time para algum tipo de impedimento. É aquele que está lá para ensinar o Scrum para os times, porque não pensem que as pessoas entram numa empresa dizendo, eu sei Scrum. Alguns sabem pela vivência de sala de aula, mas existe sim uma necessidade que dentro das empresas alguém ensine o Scrum para os caras. Porque às vezes o cara só chega lá porque leu num livro, mas nada mais do que isso. Então a gente tem PO, Scrum Master e o time. Além disso, a gente tem então alguns eventos, onde esses eventos são basicamente uma coisa que a gente chama de sprint, é o primeiro evento Scrum, que pensem assim, sprint é uma corrida. A gente dá um time box, a gente dá um tempo definido, normalmente 2 semanas, tá? De 1 a 3 semanas é o mais comum. O ideal, assim, que eu mais vejo é 2. Menos de 1 semana dá para fazer? Dá, mas é uma loucura. E mais do que 2, 3 semanas, tipo sprints de 1 mês, dá para fazer? Dá, mas fica, eu acho complexo de tu depois gerir backlog em cima disso. Então, o sprint é esse time box, é o período de tempo que eu tenho para produzir uma entrega de valor. Além desse evento, eu tenho um outro evento chamado planning, planejamento, que é basicamente onde o time, entre aspas, escolhe o que vai trabalhar nessas próximas 2 semanas, enfim, e vai ter um nome para esse cara bonitinho, e define o como que vai fazer isso. Então, nós temos isso aqui para entregar nas próximas 2 semanas, e nós vamos fazer assim. E isso é definido numa coisa chamada planning, planejamento. Depois disso, durante essa sprint, durante esse tempo, a gente não deixa o povo no limbo. Então, a gente tem um momento diário, que a gente chama de daily meeting, né? Então, é a reunião diária, onde basicamente a gente faz um alinhamento. Então, é aquele momento de tipo, para quem conhece aqueles efeitos da curva a boca do jacaré, que eu tinha um estimado, é para chegar aqui. E a gente começa a ver no dia a dia se a gente está chegando, está indo perto ou está se afastando daquilo que a gente planejou. A daily é para fazer essa correção de rota. E aí, para quem trabalha em times que tem daily, eu caso vintão aqui no chão, que mais de 90% das pessoas que fazem daily não sabem fazer daily. Que transforma a daily num grande status report, que às vezes dura mais de 1 hora, e o cara fala por 30 segundos e depois abre o Alt Tab e começa a trabalhar e deixa os caras falando no vácuo lá porque não interessa mais para ele. Se alguém se identificou, se alguém trabalha em algum time que faz daily e faz assim, parabéns, vocês fazem a daily errado e vocês fazem parte de 90% das pessoas que trabalham com daily no mundo. Que o mundo talvez seja exagerado, Brasil com certeza. Qual é que era o problema? Que o pessoal não se dá conta que quando a gente fala de alinhamento, é alinhamento de rota. Então, eu tenho uma meta para entregar daqui 2 semanas. Eu só quero saber
se eu estou me afastando ou se eu estou me aproximando desse meu objetivo. E se eu estou me afastando, o que eu tenho que fazer para corrigir e voltar para o rumo? Deu. Eu não tenho que ficar me preocupando com o que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, o que eu tenho de impedimento. Isso aí foi uma coisa que o próprio pessoal que montou o guia do Scrum corrigiu. Que eles colocaram no Scrum Guide, no guia, como sugestão para as deles, 3 perguntinhas. O que eu fiz ontem, o que eu farei hoje, ou melhor, o que eu fiz desde a última daily, o que eu pretendo fazer até a próxima, se tem algum impedimento. Só que eles botaram isso como sugestão. E o pessoal associou isso como lei máxima do universo. E transformaram isso num grande status report. Aí a solução, na nova edição do Guide, eles tiraram isso. Eles falaram, os caras têm 15 minutos e eles têm que se alinhar. Como vão fazer? Não importa. Se é 15 minutos de troca de soco sem perder a amizade, não tem problema, desde que o pessoal consiga se alinhar e ficar mais perto do objetivo da sprint, tá ótimo. E aqui já começa a primeira diferença para quando o pessoal teve aula sobre. Porque o pessoal, quando tem aula sobre, na daily, escuta o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, tem impedimento. E a gente fala, tá errado? Não, não tá errado, mas isso era uma sugestão, não era uma lei. Então, aqui é um primeiro pontinho que eu boto de o que é diferente do mundo que a gente viu. Então, eu falei, a gente já falou de sprint, falei de daily, falei de planning. Falta 2. Uma que a gente chama que é a review, a revisão, que eu gosto de dizer que é o momento que o time brilha, que é aquele momento que o time apresenta as entregas de valor, apresenta o que ele fez para os stakeholders. Se eu falar algum termo que alguém não entenda, o que ficou meio... Coloca aqui no chat que eu dou um jeito, tá? Então, aqui, por exemplo stakeholder. Eu não sei se stakeholder é um termo comum para todo mundo aqui. Se não for, a gente vai avisar. Então, eu te apresento para os stakeholders, colhe feedback para saber se está indo no caminho certo ou não, se aquela entrega de valor realmente era o maior valor que tinha naquele momento, se não, se tinha coisa que era mais importante e que a gente estava olhando errado. Isso aí é muito importante usar a review para isso. E, por fim, a última cerimônia, o último evento, e que, para mim, na função de Scrum Master, é a mais importante, é a Sprint Retrospective, que é para fazer o Kaizen, para quem vem do Lean, que é a melhoria contínua. Então, dependendo para quem tu vai perguntar, existe uma cerimônia mais importante. Para o Scrum Master, a mais importante é a retrospectiva, que é onde o time vai sentar e vai discutir o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que a gente tem que melhorar, que tipos de plano de ação a gente pode fazer para que as próximas sprints sejam melhor, que a gente consiga performar melhor. E eu, como Scrum Master, eu tenho que estar lá para entender isso e facilitar o time a avançar com isso. Então, por isso que eu gosto de dizer que a retrospectiva é a planning do Scrum Master. Agora, se tu vai falar com um líder, provavelmente para ele a reunião mais importante é a daily. Se tu vai falar com um time, geralmente a reunião mais importante é a planning, que é para saber o que tem que ser feito. Então varia muito. Mas para mim, para Scrum Master, o que é a mais importante é a retrospectiva. E então eu falei aqui dos 5 eventos, falei dos 3 papéis e está faltando dos nossos 3 artefatos, que são uma coisa chamada backlog de produto, uma coisa chamada backlog de sprint e uma coisa chamada incremento. Quando a gente fala de backlog de produto, que aqui nesse meu desenho é aqueles bando de quadradinho, de bloquinho lá atrás, esse cara aqui eu gosto de fazer uma analogia como uma lista de presentes. E o que eu chamo de lista de presentes? Cara, eu como PO, eu como responsável pelo produto que vai alegrar o meu stakeholder, eu tenho que saber quais são os principais desejos dele. De preferência, ordenados por valor. O que tem mais valor nesse momento, depois o que tem mais valor, depois o que tem mais valor,
para eu poder entregar para esse meu stakeholder ordenado por valor. E aqui eu dou uma brincada com vocês. Alguns aqui já devem ter ouvido falar de Pareto. Lá para a gestão da qualidade, onde às vezes o pessoal fala que 20% das causas geram 80% dos problemas. Tem uma coisa assim, tu vai olhar a maioria dos problemas, as causas são comuns. Tu resolve a causa, tu espalha isso e tu cascateia. Pois bem, aqui tem uma coisa muito parecida com isso. Aqui a gente tem uma visão que é 80% do valor do produto. Isso, diagrama de Pareto, exatamente isso aí. A espinha de peixe também, enfim. Mas é que tem dois, tem tanto Pareto quanto qualquer um desses diagramas que vocês viram para gestão de qualidade, aquilo lá a gente aplica aqui. Mas voltando. Então, eu tenho aqui que 80% do valor do meu produto está em 20% das funcionalidades dele. E aí eu faço uma pergunta para vocês, rapidinho. Todo mundo aqui já usou o Word alguma vez na vida. Quantas funcionalidades o Word tem? Se tu abrir o Word lá, quantas coisinhas dá para fazer nele? Provavelmente vão ser algumas centenas de coisas que dá para fazer. Alguém respondeu, centenas de coisas que tem para fazer no Word. Agora, quantas a gente usa? Aí o cara vai ver, putz, é negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, quebra, criação de índices. Tipo, tu vai ver, dá bem menos. Então, se eu fosse fazer um produto que ia ser concorrente ao Word, por exemplo, o que eu entregaria primeiro? Obviamente que eu entregaria é fazer letras capitulares. Não, tá louco? Quem é que usa hoje fonte capitular? Eu começo a montar o organograma e uso PowerPoint para isso. Eu geralmente não uso Word. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é que, cara, olha para isso daí e vê o que tem mais valor, o que o pessoal mais vai usar. Ah, é colocar texto, é formatar fonte, é fazer alinhamento. Então tá, então começa por aí. Ou faz o mais rápido que tu puder para chegar nisso aí. Porque é aí que está o valor. Então, essa é uma brincadeira que a gente faz. E o PO é responsável por fazer isso. Lá na listinha de desejos, ele vai ter todas as coisas que tem que fazer lá. Tem que ter fonte capitular, tem que ter trocar fonte, tem que ter alinhamento, tem que ter não sei o que, tem que ter fazer organograma, tem tudo isso aí. E aí o PO ele vai começar a priorizar e colocar lá em cima aquilo que é mais importante. O time, esse é o primeiro artefato. O time, ele vai pegar um desses itens de backlog de produto, um ou mais, né? E vai trabalhar naquela sprint de 2 semanas que eu falei. E esse cara que ela pegou lá, ela vai destrinchar aquele cara, ele vai fatiar, ele vai quebrar em coisas menores que o time consegue trabalhar, que é o chamado backlog da sprint. Então, sei lá, eu vou trazer para o meu backlog aqui campanha de vendas para o curso de RH. Esse aí era o item do backlog do produto. Campanha de vendas para o curso de RH. Quando eu trago para Sprint Backlog, eu não vou trabalhar isso, eu vou trabalhar, bom, o que eu tenho que fazer para criar uma campanha de vendas? Eu tenho que fazer uma pesquisa com o público-alvo, eu tenho que verificar se existe uma política de preços, eu vou ter que ver se existe alguma identidade visual que eu tenho que seguir, se tem... tu vai quebrar, eu vou ter que montar um hot site, aí tu começa a quebrar em coisas menores que quando tu forma todos eles, tu entregou um item de backlog de produto. Então esse cara que é menor é o backlog da sprint. E quando tu termina a sprint, esse pacotinho de presente com um lacinho e tudo que te bota ali em cima, é o que a gente chama de incremento. E incremento é um cara que está prontinho para usar. Tá, como a gente gosta de falar, prontinho para entrar em produção. Ele entra imediatamente? Não. Quem define é o PO. O cara lá do negócio que eu falei lá atrás, aquele primeiro papel. Por que é ele que decide? Pensa o seguinte comigo. Deve ter alguma empresa no mundo que já deve ter feito o hot site da Copa do Mundo do Catar.
Mas será que tá na hora de lançar? Será que se eu lançar ele agora, na hora que a Olimpíada chegar, esse cara já não caiu no ostracismo? Não sei, talvez não, talvez sim. Quem vai dizer isso é o PO. O site está pronto. Se publicar ele para ir para a rua, quem vai definir é esse cara que é o responsável pelo produto, Product Owner. Então, isso é o Scrum. Reparem, eu não falei nada demais. Nada demais. O que eu falei foi: tem uma lista de desejos ordenada, alguém pega essa lista, quebra em coisas com valor, um time pega esse item e quebra em coisas menores. Para trabalhar, esse time faz check diário de como é que estão as coisas. Esse check diário, depois de um tempo, gera uma apresentação mostrando que foi entregue de valor e entrega. E nesse meio do caminho, tem uma pessoa que fica orquestrando isso. Não tem nada de complexo aqui no que eu falei. Isso é o Scrum. Então, o Scrum é uma forma diferente, um pouquinho diferente de organizar o trabalho. Mas o trabalho em si, aquilo que te entregou, está definido. É o hot site da Copa do Catar, é a campanha de marketing para o RH, é um aplicativo que é feito para carona, enfim, e assim vai indo. Faz sentido o que eu falei até aqui? Alguém, alguma dúvida em relação ao que é o método Scrum até agora? Deve ter ficado um pouco diferente do que alguns viram em sala de aula ou que viram nos livros. Ou não, tomara até que não. Deixa eu só pegar aqui um amiguinho meu aqui que pode ser útil. Aqui. Se alguém tiver mais interesse sobre isso, eu gosto muito de indicar esse livro aqui, tá? Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Esse cara aqui, Jeff Sutherland, que tá aqui, ele é o criador, um dos dois criadores do Scrum. E eu gosto muito desse livro porque esse livro aqui ele não ensina Scrum. Ele mostra como é que o cara que criou o Scrum viveu, o que aconteceu, que fez com que nascessem as coisas do Scrum, sabe? Então aqui ele conta o que aconteceu, o que fez nascer a Daily. O que que ele, por que que teve que fazer uma review, por que que a sprint foi com 2 semanas, 4 semanas. Aqui ele explica isso, ele não explica o que é, ele mostra a ideia, ele mostra a cabeça dele. Isso que eu achei fenomenal no livro. E eu recomendo muito para aqueles que gostam de estudar um pouquinho, e é um livro fácil de ler, tá? Aqui eu vi uma pergunta: é muito difícil implementar em uma empresa? Depende da empresa e depende de algumas coisas. Assim, o próprio livro o cara disse: se tu quiser implementar o Scrum, amanhã tu começa. Não tem muito problema nesse sentido. A questão maior que eu digo aqui é cultural, tá? Que tem que ter disciplina. Então, se o pessoal quiser aplicar o Scrum, e eu acho que é legal, se o pessoal comprou a ideia contigo, é muito fácil de aplicar. Agora, tu tem que ter apoio. O que eu chamo de apoio? Se tu tem um backlog que vai ser priorizado e quem responde por ele é um cara chamado Product Owner, não pode acontecer de o time começar a receber demanda de um monte de lados que não seja por esse Product Owner. Então a gestão, a empresa tem que saber que, bom, a entrada de demanda é por aquele cara ali. Então é por ali que eu tenho que falar, eu não posso bypassar. Então, isso aí, se vocês conseguem orquestrar isso com a empresa, é muito fácil de implantar o Scrum. Porque, de novo, reparem, não é complexo. Se tu pegar qualquer. Ir no Google, o que é Scrum, como funciona, é uma página em 15 minutos de leitura, tu pega. O guia do Scrum, a Bíblia do Scrum, o Scrum Guide, que é o que norteia tudo, o cara pensa, putz, isso aí deve ser um documento gigante. Tem 16 páginas, contando capa, índice, agradecimentos, referências. De conteúdo mesmo são 12, num Word. Então, ele é muito simples. A questão é, tu tem que. A gestão tem que comprar contigo, tá?
Então, esse para mim é o desafio. A gestão tem que comprar contigo e eles não precisam participar avidamente sobre o negócio, mas eles têm que te ajudar no sentido de, se esse time vai trabalhar com o Scrum, vamos ver como é que o método funciona e vamos tentar respeitar o método. Com o tempo, o pessoal começa a ver que aquele time começa a performar, começa a entregar mais que os outros, e aí um outro time vai querer fazer também, e quando tu vê, tu horizontaliza tudo e a empresa inteira trabalha. Scrum não é só para desenvolvimento de software. Eu já dei consultoria e onde a gente implantou o Scrum num time de marketing para fazer campanhas de vendas e etc. Já trabalhei um pouquinho uma ideia de Scrum no RH e eu ainda não tive oportunidade, mas eu tô vendo vias de implantar Scrum no jurídico da empresa. Tem cada uma particularidadezinha aqui, outra ali, mas dá para fazer. Beleza até aqui? Tranquilo? E o Scrum Master? Então, como eu falei para vocês, essa minha palestra não era sobre Scrum, era sobre Scrum Master. Só que não adianta de nada eu falar de Scrum Master se eu não desse aquele overview de Scrum antes, porque ia ter gente que ia ficar assim. Hã? Então, para evitar isso, eu dou aquele overview. E repare que eu falo pra caramba, então meu overviewzinho, que era para durar 5 minutos, levou meia hora. E o que eu falo de Scrum Master aqui? Eu gosto muito dessa ferramenta, que é o não é, faz e não faz. Ele é muito bom para descrever processo, descrever produto, descrever serviço. Nesse caso aqui, eu estou usando para descrever um papel. O que um Scrum Master é, o que o Scrum Master não é, o que o Scrum Master faz e o que o Scrum Master não faz. Primeira coisa que eu gosto de dizer, o Scrum Master ele é uma pessoa. Ele não é um setor, não é. Alguém me mutou, só para avisar. Não sei se vocês ainda continuam me ouvindo. Sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá. Alguém não estava gostando de mim, alguém me mutou aqui. Bom, beleza. Eu não sei até onde foi. Chegar a minha explicação do não é, faz e não faz, tudo direitinho. Eu posso avançar a partir daqui? Tá, show, show. Então, assim, o Scrum Master ele é uma pessoa. Começa por aí. Então, ele não é um setor, não existe um setor Scrum Master. Não, é um coitado, é um cara lá que tá. Que é o Scrum Master. Ele é o que a gente chama de facilitador. A minha missão, e isso aí é uma parte que é difícil para alguns, eu não entrego valor. Aí os caras ficam, porra, tu tá me dizendo então que a tua função, tu é um Zé Ninguém. Se tu não entrega valor, tu não gera valor, tu faz o que na tua vida? Sim, é difícil de falar isso, mas por que eu digo que eu não entrego valor? Porque quem produz o incremento de valor é o time. É aquele povo lá que produziu a campanha, é o povo do marketing, é eles que produziram o incremento de valor. A minha missão foi fazer com que eles tivessem condições e soubessem como produzir esse negócio. Mas não o como tu vai falar com fulano, vai falar com o Beltrano, tu vai contratar tua empresa. Não. É garantir que as reuniões diárias aconteçam, é garantir que haja momentos de melhoria contínua, facilitar isso, organizar reuniões que façam essas coisas acontecerem. Então, eu tenho valor para o time, mas para o cliente, o usuário final, o que importa não é o que o Scrum Master, o que importa para ele é aquela campanha na rua. Por isso que eu disse que eu digo que eu sou um facilitador, mas eu sozinho não entrego valor. Quem entrega valor é o time. O termo comum, o termo clássico que a gente vê na rua quando o pessoal fala de Scrum é o líder servidor do time. Eu lidero o time, eu puxo o time, mas muito na ideia de servir. Eu não sou líder chefe do time, eu sou líder como se fosse na mata, eu sou o cara que está com o facão na frente abrindo caminho para o pessoal poder trabalhar. Então é isso, eu sou um mateiro, vamos botar assim.
Eu sou o agente. Eu falo desculpa, gente, porque aqui eu sou Scrum Master na empresa. Então eu tô acostumado a apresentar o Scrum Master como um eu, tá? O Scrum Master, ele é um agente da mudança. O que eu chamo de agente da mudança? É aquele cara que vai ter que chegar lá no ouvido do diretor da empresa e falar sobre o Scrum. Então, quando fala, é muito difícil de implementar numa empresa, o Scrum Master, a missão do Scrum Master é ficar fazendo isso, ficar provocando, ficar conversando, ficar fazendo com que as pessoas queiram experimentar esse cara. Ele é um especialista no Scrum. Se o Scrum Master não conhecer Scrum, ele tem que se matar, sabe? Então, isso é uma questão importante. A gente precisa que o Scrum Master conheça o método. Ele tem que ser proativo. Eu não posso esperar as coisas acontecerem. Eu tenho que estar lá e prever essas coisas acontecerem. Eu tenho que estar presente no time. O que eu chamo de estar presente? O time está lá passando um perrengue, eu tenho que estar lá junto com os caras, sabe? Para, se tiver que fazer alguma facilitação, ajudar qualquer coisa, eu tô ali. E aqui, para mim, o mais difícil de tudo, até botei em negrito, o Scrum Master ele tem que ser neutro. E isso, para mim, é muito difícil. Por dois motivos. Um, eu sou da área de tecnologia, eu trabalhei muito tempo como desenvolvedor de software, analista de sistemas, então eu sei fazer algumas coisas desse tipo. E eu sou professor. E, cara, professor é um inferno. A gente não pode ver uma pergunta que a gente quer responder. E quando a gente tá como Scrum Master, o ideal é que a gente não responda as coisas. A gente tem que fazer que o time encontre a resposta. E eu dar a resposta não é o correto. Então, se eu estou numa reunião lá de planejamento e alguém fala uma bobagem absurda de banco de dados, por exemplo, o correto é eu não posso chegar e dizer, meu, isso aqui está errado, tem que fazer assim. Não é minha função fazer isso. O ideal é eu naquele momento lá ficar fazendo algumas provocações para que o time chegue à conclusão que aquilo que foi proposto é um absurdo e que eles têm que fazer de outra forma. Isso é difícil quando tu conhece daquele assunto. Porque se eu começar a dizer o que tem que ser feito, os caras dali a pouco começam a me afastar, porque eu sou sabichão, sabe? Outra coisa, às vezes que acontece, sei lá, eu vou pegar as pessoas que eu conheço aqui, que eu já vi, era o Danilo e o... Desculpa, o que tá como Danilo, que não é Danilo, esqueci o nome. Natan. Natan. Ah, sou eu, claro. Tá certo, sou o Natan aqui. Então, eu boto lá o Danilo e o Natan. E eu tô numa reunião lá, e o Danilo e o Natan estão se matando na reunião. Um fala A, o outro fala B, e não tem jeito, os dois estão se matando. Daí um deles olha para mim, ô Hells, o que tu acha? Cara, é normal disso acontecer, só que eu tenho que dizer, cara, eu não acho nada. Porque se eu tomar partido do Natan, eu acho que o Natan tá certo. A partir de agora, o Danilo, cara, eu não vou falar nada aqui, porque o Hells ali é cupincha do Natan. Ou o contrário, se eu disser, não, cara, o Danilo tá certo, o Natan, desculpa, tá errado. Aí o Natan vai dizer, não, é amigo dele lá, é por isso que... Então, o ideal é que a gente tem que ser neutro, o mais neutro possível. Claro que daí tem facilitações, sabe? Aí existem várias técnicas de facilitação. Uma delas, que daí eu acho que é o caso mais extremo, é eu chegar e dizer, vai ser assim. Mas eu não precisei chegar nesse ponto ainda. Tá? Às vezes a gente vai ter que ter outras formas, outras técnicas de facilitação para gestão de conflitos. Faz parte do meu dia a dia. Eu estou numa reunião onde um fala A, outro fala B, eu geri esse conflito para tentar ver se ou é A ou B ou se brota um C ali no meio para facilitar a vida do pessoal. Alguém abriu o microfone? Alguma dúvida? Não? Beleza. O que um Scrum Master não é? Cara, ele não é o Product Owner. Por mais que eu esteja lá para ajudar o PO no time, e eu tô lá para ajudar ele a priorizar as coisas, não sou eu que priorizo, eu não sou o dono do produto. Então, isso aí às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Não sou chefe. Abriu o whiteboard aqui. Só para garantir, a minha tela foi descompartilhada? Acho que foi, né? Foi. Foi.
Os caras estão me sabotando. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Voltou? Talvez, quem sabe? Agora sim. Voltou. Voltou. Desculpa. Então, assim, o Scrum Master não é chefe. Por mais que ele seja um líder servidor, como o pessoal fala, ele não é chefe do time. Não é GP, não é gerente de projetos. Eu não posso ser um complicador para o time. Então, aquele cara que fica burocratizando a coisa. Eu tenho alguns eventos. Eu tenho Sprint, Planning, Review, Retro e retrospectiva. Eu não tenho que ficar fazendo mais coisa que não tenha valor para o time. Eu não sou secretário do time. Isso aqui é uma coisa que Scrum Master, quando o time é inexperiente, o Scrum Master é inexperiente, isso aqui vira fácil, sabe? Chega às vezes um cara assim, ô Hells, marca para mim uma reunião com fulano e Beltrano. Daí eu chego pro cara, vem, o fulano e o Beltrano, eles não estão te respondendo? Não, eles falam comigo normal. Tá, e eles são da empresa? Sim, são da empresa. Então marca tu? Tá pensando o quê? Sou secretário agora? A minha missão é ajudar o time, não ser secretária dele. Agora, claro, o time tá lá com problema. Meu, eu tô tentando falar com fulano e o fulano não me responde. Aí, ok, aí eu vou atrás para entender, meu, responde lá o Natan, caramba. O cara tá precisando de ti para entregar o teu produto, a menos que tu não tenha mais importância. Se tu não tiver mais importância, a gente troca e te bota outro produto lá, te bota pro Danilo. E tu, não, eu quero sim, então me ajuda. Aí a coisa vai. Eu não sou dono do projeto, não sou dono do produto, eu não sou dono do time, eu tô lá para ajudar o time, eu não sou dono deles. Para quem já trabalhou alguma vez na vida com aquela gestão à vista que tem os quadros nos times de desenvolvimento, por exemplo, aqueles quadros são do time, não são meus. Eu sou aquele cara que vai ficar incentivando e, entre aspas, forçando que aqueles quadros sejam sempre atualizados. Mas o quadro não é meu, o quadro é do time. O quadro é do time feito para a visão, para o time poder ter uma gestão à vista e quem não faz parte do time ter uma noção de como é que os caras estão. Mas o quadro não é meu. E eu não sou líder técnico do time. Eu até posso ajudar em algumas coisas, mas, de novo, dentro daquela neutralidade, eu não sou o líder deles, nesse sentido. O que eu faço? Cara, eu tenho que ajudar o PO no entendimento do produto. Não, eu não sou o cara que vai explicar para ele, mas eu sou aquele cara que vai dar ferramentas para o cara, às vezes treinamentos, às vezes arranjar alguém para fazer com que o cara consiga entender melhor o produto dele, para ele poder priorizar melhor, enfim. Eu tenho que. Minha missão é fazer o time entender o propósito dos eventos. Lembra que eu falei para vocês que 90% do pessoal não sabe fazer daily. Logo, 90% das pessoas odeiam fazer daily. Então, eu tenho que fazer o pessoal entender o propósito daquilo. Por que a daily. Desculpa, por que a daily existe? Na hora que o pessoal entender por que a daily existe, normalmente o pessoal começa a gostar dela. Eu tenho que estar aqui fazendo o máximo possível para o time aumentar a sua autonomia. O time tem que poder andar sozinho. Eu gosto de dizer uma frase que às vezes até é doída, que um bom Scrum Master é aquele que luta todo dia para perder o emprego. Em que sentido? Eu tenho que me esforçar tanto para que os times tenham tanta autonomia ao ponto de não precisarem mais de mim. Quando o time não precisar mais de mim, quer dizer que tu vai para a rua? Não. Eu tenho dezenas de outros times aqui que eu tenho que começar a trabalhar. Então a ideia é quanto mais autônomo o time, melhor. E quanto mais autônomo, muitas vezes menor é a minha atuação nesse time depois disso. Eu ajudo na remoção de impedimentos. Isso aqui é uma outra coisa que nos livros o pessoal. E você deve ter ouvido falar disso quando tá lá estudando Scrum. Scrum Master, remove os impedimentos do time. Eu não tô aqui para remover impedimento. Pensem assim, eu sou um programador, eu tô programando. Aí deu um erro de programação. Sei lá, deu erro de compilação. Eu vi que alguns aqui conhecem Python. Sei lá, o cara abriu um parênteses e não fechou. O compilador tá dando erro. Ô, Scrum Master, tá dando erro aqui. Eu tô impedido, resolve para mim. Não, né?
Então, o Scrum Master ele não está aqui para remover impedimento, ele está aqui para ajudar na remoção de impedimentos. Então, o que pode acontecer? Eu até posso sentar do lado do cara para ver o maldito, tá aqui o parênteses do caramba. Mas muitas vezes vai ser o quê? Se o cara tá com um problema de código, o que eu talvez vou ter que fazer é, eu vou arranjar um treinamento pro cara fazer, ou dali a pouco eu vou arranjar um desenvolvedor mais sênior para ficar um tempinho com o cara para dar uma força. Isso é eu estar ajudando o cara no sentido de o código tá dando um problema, mas muito cuidado quando tipo, diz que o Scrum Master remove impedimentos, que daí pensem nisso. O código não está funcionando. Scrum Master, remove esse impedimento para mim. Não. Então, ele ajuda na remoção de impedimentos. Ajuda na adoção do Scrum. A ideia é de eu tenho que estar aqui trabalhando para que as pessoas comprem esse cara. Cria mecanismos para guiar o time na auto-organização. Essa ideia de fazer o time se autogerir. Em times, em empresas que são realmente ágeis, para você ter uma noção, RH é o próprio time, sabe? Claro, tem o departamento de RH, mas quem contrata e quem demite é o time, não é o gestor do time. Isso aí, porra, isso aí é autogerenciamento também. Outra coisa que tem lá é. Eu tenho que. Eu vou fazer A ou B primeiro. O time tem que ser capaz de se auto-organizar nesse sentido. Porque o PO, que é aquele cara da priorização, tá no meio desse time, ele faz parte. E eu trabalho com outros Scrum Masters para aumentar a eficiência do meu Scrum. Então, eu não posso estar sozinho, não posso ser filho único de mãe solteira. Eu tenho que ter outros Scrum Masters lá para, cara, eu apliquei uma dinâmica XPTO aqui com meus times e eu vi que depois disso a performance deles aumentou. Ah, legal, deixa eu ver essa tua dinâmica aí, deixa eu tentar aplicar também. Então, é bom ter esse momento de troca. A gente incentiva o tempo inteiro que os times façam melhoria contínua. Nada mais justo que os Scrum Masters façam melhoria contínua com outros Scrum Masters também. E o que um Scrum Master não faz? Ele não pode dizer como é que um time deve trabalhar. Eu tenho que dizer como é que o Scrum funciona. Agora eu chegar para o Danilo e dizer, Danilo, tu vai fazer isso assim, desse jeito. Não, não é assim que funciona. Eu também não digo o que deve ser feito. Eu tô lá para ajudar os caras. Quem diz o que deve ser feito, em termos de escopo, é o PO. Em termos de atividade, é o próprio time. Não sou eu que atualizo o quadro dos times, é o próprio time. E não é minha missão chefiar o time. Como eu falei, a minha missão é facilitar a vida dos times. Ó, tem um gatinho aqui que começou a miar do meu lado aqui. Então, bom, voltando aqui. Agora temos uma nova apresentadora aqui do programa. Para um pouquinho. Então aqui eu tenho um diagrama de Venn que é bem interessante, tá? Então eu tenho aqui os 3 papéis: Product Owner, Scrum Master e time, onde Product Owner e Scrum Master, os dois em conjuntos, eles trabalham muito para ajudar no planejamento. Então, para planejar as coisas que vão acontecer na sprint, no time, Product Owner e Scrum Master. Entre Product Owner e o time, entre esses dois caras, é onde acontece o progresso. O PO dizendo o que tem que ser feito, ordenado por prioridade, e o time executando como se não houvesse amanhã, entregando valor. Entre o Scrum Master e o time, roda uma camada de esclarecimento, que é aquela coisa, o time está com alguma dúvida, tá, ou em relação ao método, ou precisa de ajuda para falar com alguém, eu estou lá para ajudar esses caras, esse povo. E entre o Scrum Master, o PO e o time, a gente tem o Scrum no meio. Então, a metodologia que junta esse pacotão todo aqui. Até aqui, fez sentido? Que bom. Da parte Scrum Master e Scrum, eu acabei. A partir de aqui, é uma atualização que eu fiz nessa apresentação, que é uma coisa chamada pandemia que aconteceu com a gente aqui, que deve até um dos motivos pelo qual nós estamos pelo Teams, muitas vezes. Cara, eu participei do TDC, é um evento grande de desenvolvimento, em 2019. E lá um cara comentou, eu tenho times remotos, 2019,
E eu tô com uma dificuldade tremenda de contratar Scrum Masters, porque todos com quem eu falo dizem que é impossível rodar o Scrum em ambientes remotos. Precisa das pessoas presencialmente, com quadros físicos. É impossível rodar o Scrum fora. 4 meses depois aconteceu uma coisa chamada pandemia. Foi todo mundo para casa. E aí? Será que realmente não vai rolar? E aí é onde a pessoa teve que se desafiar. Então aqui eu vou trazer alguns desafios que a gente teve que superar devido à pandemia. Sobre indivíduos e interações mais do que ferramentas e processos. Cara, eu falei lá no início que o que mais importa são as pessoas trocando umas com as outras. Isso é mais importante que eu ter um processo bem definido e ferramentas bem definidas. Agora está cada um na sua casa. E aí? Moral da história. Eu tive que arranjar ferramentas que viessem a auxiliar as pessoas a aumentar as suas interações. Aí aqui eu estou dando um exemplo, o Teams. E aí não sei como é que se vocês conseguem voltar no tempo, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, logo quando a gente começou a cada um ir para casa. Todo mundo remoto. Aí o cara ficava no notebookzinho dele lá, com o Teams aberto, e aí tu falava com as pessoas pelo chat, com a parede branca atrás de ti, porque tu não... Geralmente tu transformou um pedacinho da casa num escritório, que nem eu, aqui atrás da minha lareira. Então a gente vai lá e transforma... Que eu nunca acendi essa lareira, tava um videogame ali embaixo. Bom, mas enfim, daí o cara... Eu tenho aqui, e eu tô sozinho. E isso aí, dali a pouco, começa a gerar depressão. E aí eu tinha nas minhas reuniões de retrospectivas lá que é muito ruim, eu não aguento mais, que eu preciso de interação, eu preciso de pessoas ao redor. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a procurar ferramentas para facilitar a nossa vida. E eu encontrei 2. Eu encontrei o Spatial Chat. Recomendo muito fortemente que as pessoas comecem um dia a olhar esse cara para tu criar uma sala para ti aí. Tu precisa de 2 campos, tu precisa preencher 3 campos, o teu nome, o teu e-mail e qual é o endereço que tu quer criar para tua sala. Ele cria um ambiente que cada pessoa vira uma bolinha, tipo, não sei se alguém aqui jogou aquele joguinho Agar.io, uma coisa assim, que eram as bolinhas que ficavam uma pegando a outra. Pois é, cada um de nós vira uma bolinha daquelas. Tu te aproxima de alguém, tu escuta essa pessoa falando, tu te afasta dessa bolinha, tu para de ouvir ela. Então, tipo, eu botei todo mundo num ambiente só, e quando eu tinha que falar com alguém, eu me arrastava para perto dessa pessoa, e aí eu começava a conversar com ela. Isso aí aumentou bastante já que as pessoas, em vez de ficar no seu computador falando com o chat, a gente ficava conectado no ambiente onde todo mundo conseguia falar com as pessoas, sabe? Não precisa chamar no chat, marcar uma call para falar com a pessoa. E depois disso a gente foi para drogas mais pesadas, tá? Daí é onde o que a gente usa hoje, que é o Gather Town. Cara, essa ferramenta aqui revolucionou nossa empresa lá para fins de trabalho. Eu recomendo muito fortemente que depois vocês botem no Google gather.town. Eu até vou botar aqui na URL o nome dele aqui. Gather.town. Esse cara aqui, ele é um ambiente mega gamificado. Ele fica, para quem jogou videogame nos anos 90, ele fica, tu vira um avatarzinho de um bonequinho de um videogame 16 bits. Tipo Final Fantasy lá. Então tu cria um avatarzinho e tu cria salas onde tu fica com áreas privadas, onde tu vai caminhar literalmente te simulou a empresa lá. Eu todo dia tenho 80 pessoas que ficam conectadas nesse cara e a gente fica quase como um metaverso. Tá? Então a gente fica conversando com as pessoas e quando tem que falar com alguém, eu vou na sala do cara. Às vezes eu tô trabalhando na minha, eu vejo um cara passando pela minha sala, eu, ô meu, volta aqui, quero falar contigo.
para 25 pessoas simultâneas ele é gratuito. Então, poxa vida. E dá para fazer muita coisa no Gather. E revolucionou nossa empresa em relação ao home office dos times de desenvolvimento. Acabou as reclamações que eu tinha nas retrospectivas, aquelas de a gente está muito afastado, a gente não tem mais interação. Acabou. Simplesmente eu não ouvi mais. E foi um simples softwarezinho que simula um escritório, um Second Life lá da vida do escritório. E a gente trabalha por aí o dia inteiro. Eu até podia mostrar, depois se sobrar um tempinho eu mostro o da nossa empresa aqui, eu acesso lá e navego com vocês. Mas enfim, esse aqui foi a primeira coisa que eu trabalhei. Então, para superar a pandemia, eu fui para o manifesto e vi como é que eu podia adaptar. Fora isso, eu tenho uma ferramenta de gestão dos meus times aqui, que é o DevOps, que é esse cara, esse ícone do meio aqui. Isso não vem muito ao caso aqui, que ele é bem técnico do nosso lado aqui, mas é como se fosse o Gira. É muito parecido. Se alguém dos meus times escutar aqui, ele vai me matar. É um Trello, só que o Trello entrega 2% do que o DevOps entrega, tá? Então ele é muito mais completo. Mas enfim, então a gente arranjou ferramentas que aumentavam a interação das pessoas para poder voltar ao status quo. Status quo foi bonito. Depois, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. O que a gente acabou fazendo? A gente acabou forçando muito a escrita das nossos artefatos num formato chamado de história de usuário, que é uma documentação mais simples, vamos botar assim. E esse outro termo que tem aqui, CI/CD, isso aqui é um termo bem técnico, tá? Da área de TI. Eu não sei se tem alguém aqui que é da área de TI, eu acho que a maioria é da área de eixo de gestão, né? Mas são estratégias que a gente tem de quando a pessoa está codificando lá, ele já ir subindo as atualizações para os ambientes de uma forma mais automática e integrada, tá? Ou se eu subir alguma coisa, essa coisa está com erro, ele já não deixa subir na hora, já avisa. É umas formas que a gente tem de integrar os nossos códigos. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente usa uma coisa chamada histórias de usuário para explicar as nossas documentações e não mais aqueles planos de projeto com aqueles documentos, aquelas planilhas gigantescas. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos? Mesma coisa. A gente usa o Spatial, a gente usa o Gather. Eu cheguei a botar cliente externo. Se estraga. Eu cheguei a botar o nosso cliente externo no Gather. Você não tem noção do que foi isso. Eu chego pro meu cliente externo, dou um link pro cara, o cara customiza um avatarzinho e sai um bonequinho correndo para a sala de reuniões, sabe? Aquilo foi mega disruptivo. Porque o cara ficou, que legal! Um tempo depois eu descubro que o cara botou na empresa dele também o negócio. Então, a gente usa essas ferramentas de comunicação e a gente gosta muito aqui na empresa de usar uma coisa chamada Lean Inception, que foi desenvolvido lá pelo Paulo Caroli. Eu até botei ali o link. Link não, o nome do livro. Esse livro aqui é baratinho, tá? É um livro de 20 e poucos reais. E se o cara assina o Amazon Prime, ainda ganha ganha a entrega, o frete. Esse livro aqui, eu até tenho ele aqui em algum lugar, só um segundinho. Não tô com ele aqui na minha biblioteca. Bom, enfim. Basicamente, o que ele faz aqui? Caroli foi muito legal que ele botou, cara, eu trabalho numa empresa chamada TUFWorks, enfim, o nome é horrível de pronunciar. E a gente tinha uma coisa chamada Inception, que vem lá do RUP, que é um dos métodos mais engessados que tem de gestão, enfim. Bom pra caramba, só que engessadinho e grande. E o RUP tinha uma coisa chamada Inception. E aí ele tinha lá um trabalho que ele levava um mês imerso na empresa para definir quais são as entregas de valor. Aí ele falou no livro dele, cara, só que a minha esposa estava grávida e ela ganhou neném. E aí eu não podia ficar mais um mês, 2 meses fora de casa.
e ele criou a Leanception, que foi uma forma condensada e resumiu aquele 1 mês em 1 semana. Então aqui ele faz o quê? Ele faz em 1 semana o que precisa para se definir um bom MVP, um bom produto mínimo viável. E é um livro bem legal, tá? Ele é tranquilo de ler, que eles mostram, cara, tu tem que garantir que as pessoas que estão aqui na sala são pessoas que realmente entendem do negócio, tu tem que garantir que é feito uma pesquisa assim, assim, assado, tu tem que fazer uma priorização de tal jeito. Então ele vai te dando uma receitinha de bolo de como que tu pode escrever, como é que tu pode montar um bom produto, um bom MVP. Volta e meia tem palestra gratuita do Carol aí na internet, né? E até no Google não, desculpa, no YouTube, se tu botar Paulo Caroli ali, Inception, vai ter vídeos dele explicando como é que funciona. É bem tranquilinho e revoluciona muito, tá? Se alguém aqui trabalha em uma empresa aí que faz muito design de produto e coisas nesse sentido, dá uma olhadinha no que esse cara sugere para tu fazer e veja se não faz sentido, se não dá uma desburocratizada bonita com um incremento de valor muito claro, sabe? Ainda, responder a mudança mais que seguir um plano, aí o próprio método ágil responde, tá? O próprio Scrum é voltado para trabalhar com responder a mudança, porque lembrem, como eu falei lá atrás, a única certeza que a gente tem num produto Scrum é que o que começou não é o mesmo que termina. Então, o método em si já é pensado em nós vamos ter mudanças. E se nós vamos ter mudanças, a gente tem que estar preparado para isso. Terminei a minha parte. E aí, o que eu trago aqui? Eu gosto de terminar meus papos com temos vagas. E aí, quando eu falo temos vagas, aqui eu botei as 2 páginas enfim, de empregos nossos aqui, que eu trabalho, como eu falei, eu trabalho na Mais A Educação, então aqui eu botei a página da GUP, maisaedu.gup.io, são as nossas vagas tradicionais, entre aspas. Tá? E a gente criou uma página só para as vagas técnicas, que daí é o maisaedu-tech.gup.io, e o LinkedIn da empresa também está ali, que daí é legal se vocês puderem seguir, que a gente, cara, volte e meia ter algum artigo nosso lá, alguma publicação que a gente faz. Eu, por exemplo, há 1 mês e pouco atrás, eu e a outra Scrum Master que estava aqui, a gente montou um jogo de RPG para ensinar método ágil para os times. Então, a gente fez um RPG online para ensinar para os times como é que se fazia Scrum, Kanban, Design Thinking. Então a gente. E aí o cara fica, tá, e aí o que tu fez? Aí eu botei meus times a jogar por uma tarde inteira. Ah, mas isso aí é Disney. Às vezes é. Às vezes a gente se diverte um pouquinho, sabe? Outras vezes é tenso, claro que é, mas às vezes a vida não é essa porrada. A gente também tem que rir um pouquinho. Então a gente traz um pouquinho disso. E valeu. Agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o meu Gather só para vocês verem. Eu tinha fechado ele porque vai que alguém me chama, né? Então, só um segundinho. E aí eu vou mostrar esse bichinho para vocês e aí a gente abre para perguntas e por favor, perguntem, porque se não perguntar isso aqui acaba já já. Eu só vou eu não esquece, eu ia dizer que eu ia ter que parar a câmera, mas não, eu só não vou ficar com a câmera aberta no Gather. Eu estou descompartilhando aqui e vou compartilhar a minha mesinha de trabalho para vocês entenderem e não reparem na bagunça, tá? Tum, 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 tum. Só um minutinho, janela. Pronto. Ó, isso aqui que vocês devem estar enxergando agora, ou não, espero que estejam enxergando, é o Gather. Então, nesse momento, eu tenho 11 pessoas online, que provavelmente são 11 pessoas que não fecharam o navegador. E eu tô aqui. Eu tô aqui, agora eu estou dançando na frente de todo mundo, então
Eu solto confetes, caso eu queira soltar confetes para comemorar alguma coisa, enfim. Aí qual é que é a sacada? Cada mesinha aqui é uma pessoa que tem a sua baiazinha individual. Eu entro aqui na minha salinha, só ninguém me escuta, só que se ficar do meu ladinho aqui para me ouvir. A gente tem as nossas salas de reunião, que é uma sala de reunião como qualquer outra. Eu entro aqui, todo mundo que está aqui dentro me escuta, quem está fora da sala não vai ouvir. Então a gente faz nossas reuniões em salas assim. E se repararem, o nome da sala é a nossa sala Super Mario, porque a gente fez uma votação com os times e a gente optou que no nosso andar as salas são baseadas em jogos. Então eu tenho a sala Super Mario, eu tenho a sala Donkey Kong, alguém esqueceu uma JBL em cima da mesa. Se eu for em outro andar, eu tenho a sala The Legend of Zelda, e se é Zelda não pode não ter os vasos e galinhas na sala. E assim vai indo. Aqui eu tenho a sala Bomberman. A gente faz um ambiente legal, sabe? E aí a ideia é, eu estou aqui dentro, ninguém mais me escuta, eu tenho a minha mesinha e às vezes é muito legal que às vezes tu vê aqui 4, 5 pessoas caminhando indo para a salinha, sei lá, do Alex aqui. Opa, deu alguma treta que os caras estão indo ali falar com o Alex. Aí se eu tô à disposição, eu já vou ali junto porque eu sou curioso, eu quero saber o que está acontecendo. E se eu precisar ajudar o cara, eu ajudo. Isso aqui não é só joguinho, tá? Eu consigo compartilhar a tela, a gente consegue fazer reunião, enfim, a gente faz tudo aqui, sabe? A gente fica o dia conectado nesse cara. E isso aproximou demais a galera que estava cada um num canto, porque com o home office a gente começou a contratar gente não só de Porto Alegre, então a gente começou a contratar gente de São Paulo, BH, Salvador. Aí a gente bota todo mundo aqui. E se eu tenho que falar com um cara que mora em BH, eu só faço assim. Vou pra mesinha do lado e falo com o cara. Terminou, volto para cá. Esse é o Gather. Agora deixa eu fechar aqui o Gather, porque eu não quero. Eu vou perder. O pessoal vai ficar só olhando pro Gather, não vai ficar olhando para a apresentação. Então, conheço bem. Oi, Então, Eduardo. oi. Você poderia falar um pouco sobre as certificações, a diferença da Scrum.org, da Scrum Alliance? Posso sim. Porque são inúmeras certificações de ambos, né? Isso. Só uma coisinha que a professora Bia trabalha desse jeito também. É a esposa do Eduardo. Eu não sei quem é esse Eduardo, mas não sou eu, tá? Então. É o coordenador do curso de EDM. Ah, tá. Porque não me assusta, pô. Meu sofá não tá tão bom aqui em casa, então eu não posso falar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Scrum Alliance e Scrum.org, tá? Vamos lá. Como eu falei, lá atrás, na criação do Scrum, houve entre aspas, um racha entre os dois, e cada um criou um órgão certificador, vamos botar assim. Então, o Scrum.org é onde entra as certificações PSM, então, que é o Professional Scrum Master, detém a PSM1, PSM2, e existe a do Jeff Sutherland, que daí é o Scrum.org, e é onde tem a CSM, a ACSM. Para fins de mercado, as duas têm o mesmo valor, tá? Tanto a Scrum Alliance quanto a Scrum.org, para fins de mercado, o valor é equivalente. Não tem hoje algo dizendo, essa aqui é mais do que aquela lá. Coisas que eu vi que eu gosto, tá? Na Scrum Alliance, para eu poder fazer a prova de certificação, eu sou obrigado a fazer um curso com um cara com uma certificação trainer deles. É se não me engano, é CST, o nome da certificação que o cara tem que ter para dar um treinamento para as pessoas fazerem a prova na Scrum Alliance. Para quem é da Scrum.org, tu não precisa fazer esse curso. Tu pode só pagar e fazer a prova. Só que assim, não vou mentir, gente, a prova é muito tranquila de passar, tá? Tanto para a PSM1 quanto a CSM. As duas provas são tranquilas de fazer. Só que
o network que tu faz naquele treinamento, aquilo ali não tem preço. Eu tava no treinamento que eu fiz lá com os CSTs, eu tinha Scrum Masters do Itaú, da Vale, do Banco do Brasil, de outras big techs que tem aqui no Brasil, gente que mora em Portugal, portugueses mesmo lá. Então, cara, o grupinho de WhatsApp que nasceu naquilo ali foi muito interessante, sabe? E aquilo ali não tem dinheiro que pague, sabe? Que daí quando a gente chega lá e eu lanço pro pessoal, cara, olha só o que eu tô montando aqui. Ou eu tô com uma dificuldade aqui numa retrospectiva que eu tenho um time que tem um monte de gente que não fala. Alguma sugestão? Aí tu joga naquele grupo, os caras respondem, sabe? Isso aí eu consegui com esse treinamento que eu peguei para fazer a CSM. Então, mas isso aí pode ser o Hells vendendo o peixe da certificação que ele fez, tá? Mas, enfim, não tem diferença em termos de valor mercado, né? Valor, tipo, cara, eu quero um Scrum Master, eu quero um Scrum Master certificado. Geralmente nas especificações de vaga tem, se tu quer um certificado, ou certificação PSM ou CSM. Não tem, eu não aceito alguém que tenha certificação PSM. Isso nunca vi. E a CSM tem níveis também, igual a outra? Tem. Tem 2 níveis. Na verdade, tem 3. É a CSM, a ACSM e a PSM. PCSM, desculpa. A ACSM, que é a que eu tenho, que é do Advanced, ela é mais recente. Ela não faz muitos anos que ela tem no mercado. E aí depois sai só para o Scrum Master, né? Mas aí depois tem CSPO, ACSPO e assim vai indo, que daí só para ser Product Owner. E se o cara pegar 2 dessas ACSM e ACSPO, tu já pode tentar fazer a Trainer. E aí, se o cara quiser dar treinamentos oficiais de Scrum, é bem bacana, é bem divertido e é uma comunidade que se conversa bastante, tá? E tem muito evento, tá? Por exemplo, o Scrum Gathering, que ano passado foi no Rio, foi tudo remoto, mas foi no Rio. Bem legal. E aí tem uma comunidade bem forte que troca muita figurinha, que a gente consegue fazer umas trocas legais. O Spatial e o Gather, que eu mostrei para vocês, eu conheci no Scrum Gathering. Na verdade, eu conheci o Spatial lá. E aí alguém lá falou, cara, eu conheço um outro também aqui que parece que é tão legal quanto, que é o tal do Gather. Daí a gente foi lá, eu olhei os dois e comecei a experimentar. Levei para a empresa, vi que o pessoal gostou. Depois eu mostrei o outro, vi que o pessoal gostou mais, e assim vai indo, sabe? A gente vai trabalhando. Mais, perguntem mais. Lá na empresa de vocês, trabalha 100% remoto ou não? Até o início desse ano, sim, era 100% remoto. Como agora já ficou um pouco mais tranquilo, a gente consegue voltar, aí tem 3 níveis. Tem os totalmente presenciais, que não é nenhum dos nossos times de desenvolvimento. A maioria é o sistema híbrido, que daí a gente fica 3 dias presenciais e 2 em casa, que nem hoje eu no meu dia home office. E tem o 100% home office. A gigantesca maioria dos times de desenvolvimento, aqui o nosso time de devs, estão no 100% home office. Até porque a gente contratou muita gente de fora do estado. Então, putz, eu não ia. Um dos meus melhores desenvolvedores, quando vê, tá lá no Rio de Janeiro. E agora, não, cara, outro te muda a Porto Alegre, eu te desligo. Não vou perder isso aí, sendo um cara muito bom aqui. Então, os times de desenvolvimento, praticamente todos full home office. E aí, povo, mais alguma questão, dúvida, curiosidade? Eduardo. Oi. Não, só tem uma pergunta no chat agora que eu vi. Acabei de ver também aqui. Mas quer perguntar primeiro e depois respondo aqui? Não tem, galera? Não, pode responder dele primeiro, depois eu pergunto. Tá, deixa eu ler a pergunta aqui só para garantir. Não teve dificuldade com algumas pessoas, porque existem muitas pessoas com dificuldade em lidar com mudanças e inovações. Eu tenho dificuldade com pessoas todos os santos dias da minha vida. Tá? Então, assim, gente,
mundo é feito de mudanças, tá? Às vezes é legal que tu mostra algumas fotos, olha só, gente, a empresa, o prédio é o mesmo, a pessoa não. Algumas vezes. Mas eu, pelo menos na Mais A, eu tive muita sorte que eu não tive ninguém assim que olhou e disse, não, eu não quero isso. Eu acho isso frescura. Isso aí a gente não teve, até porque o Scrum não é um cara que nasceu ontem, sabe? Às vezes o pessoal diz, eu não vou estudar isso, não vou, isso é modinha. Aí a gente mostra que o Scrum é de 95, 96. Então é uma modinha que daqui a pouco faz 30 anos. Então, poxa, não é porque tu não conhece que esse troço não é bom, sabe? Então a gente começou a trabalhar muito com isso. O pessoal começou. E diferente das outras áreas, no desenvolvimento de software, nas áreas de TI, os métodos ágeis estão muito em voga. Então é difícil. Hoje em dia é difícil tu entrar numa empresa e os caras dizerem, não, não quero trabalhar com Scrum. Porque eles sabem que se eles não trabalharem com Scrum, eles estão fora do mercado. Então, nas outras áreas, eu comecei a ver, tá? Eu comecei a ver na administração, o pessoal começar a trabalhar um pouquinho com Scrum. As experiências que eu tive com o Scrum dentro da organização foi dentro da própria Mais A lá, que a gente começou a botar algumas coisinhas. E aquele que eu falei lá da área de marketing, aí foi uma consultoria. Aí eu não conhecia a empresa por dentro. Foi uma consultoria que eles vieram me chamar, pediram um apoio. Eu fiquei uns 2 meses, 3 ajudando o pessoal, e aí agora eles andam com as próprias pernas e eu não me envolvi mais. E aí eu não peguei essa parte da resistência lá, porque já chegaram me pedindo apoio, né? Mas sim, com certeza, se tu pegar um time mais velho, ou pessoas que, tipo, pra que mudar? Eu tô aqui há 20 anos e sempre foi assim, sempre deu certo. Daí a gente chega, ok, sempre deu certo, mas será que não pode dar mais certo? Aí quando tu começa a mostrar as cifras, né? Daí quando o dinheiro começa a entrar, tu começa a vencer o argumento. Acho que eu respondi, talvez. Mas. Eduardo, Hum, o nosso professor Eduardo, a gente está desenvolvendo um projeto sobre trilhas. E uhum. o meu grupo vai falar exatamente sobre Scrum. Você tem alguma dica assim para a gente começar a desenvolver? Dica de material de. Isso, também. De Tá, tudo. vamos lá. Tem. Esses caras devem ganhar muito dinheiro comigo, porque a quantidade de vezes que eu falo desses caras não é brincadeira. Tem um blog muito bom, que é de uma empresa chamada K21. O site dos caras é k21.global, e aí tem /blog, né? O que vocês imaginarem que precisam de Scrum, métodos ágeis, tem lá, tá? E os caras, eles até brincam que se tu quiser achar alguma coisa lá e tu não encontrou, tu manda a pergunta, a gente faz um artigo e bota lá porque a gente quer que tenha. Então, ali tem muito material, por exemplo, de o que é um Scrum Master, o que é um PO, o que é uma boa daily, o que é uma boa retrospectiva. Nossa, eu falei um monte de coisa pra vocês, nem falei das minhas retrospectivas. A última retrospectiva que a gente fez foi tematizada com o Oscar. E só não teve o tapa do Will Smith. A gente montou ela antes. Mas foi por 2 dias, senão eu teria posto o tapa no meu tema. Retrospectiva de Senhor dos Anéis, a gente faz de tudo aqui. Bom, mas enfim, então. Google, se vocês forem para o Google aí para pegar material, eu só digo para tomar um pouquinho de cuidado que o manifesto mudou, tá? Então, desculpa, manifesto não, perdão. O guide mudou, o Scrum Guide. Ele mudou em 2020, novembro de 2020. Então ainda tem muito material aí que tá apontando para o antigo. Mas daí se tu for procurar por Scrum Guide, até vou botar no chat aqui o Scrum Guide, o nome do cara. Tu tem ele em português, tá? E o Scrum Guide, como eu falei, aquele documento de 16 páginas contendo já capa, introdução, enfim, todo o Scrum mesmo em 12 páginas, ali explica tudo, tá?
O Scrum Guide ali, ele te ensina tudo o que tu precisa. O Scrum é isso. E no blog da K21 eles te dão os macetes. Eles vão te dar as dicas de como que eu posso conduzir uma boa planning. Como que eu posso fazer uma boa daily. E assim vai indo, sabe? Que esses são os desafios. É tu fazer com que o pessoal não torne chato a coisa. Esse realmente é um desafio. É fazer com que a coisa não fique chata. E aí eu sou meio louco, então geralmente o pessoal curte. E você dá curso online? Você trabalha com isso ou não? Olha, eu fiquei quase 20 anos como professor, né? Então, ensino superior, enfim. Eu até fiz um workshop ano passado sobre Scrum, métodos ágeis e Scrum. Até vou rodar uma nova edição dele, de colocar, que eu fiz lá, era um workshop que durou uma semana. Foram 4 noites, se eu não me engano, que eu fiz de 3 horas, 2 horas e meia cada uma, sobre conceitos de agilidade e o framework Scrum, e a gente foi trabalhando um pouquinho. É divertido, eu faço isso aí. Esse ano eu ainda não fiz, mas se eu sentir que vai ter uma procura legal, eu boto ele na comunidade. Já me perguntaram se eu não quero fazer canal no YouTube, aquela coisa toda, eu digo não. Por mais que eu saiba que eu estou perdendo dinheiro por não fazer isso, cada um tem, assim, tem a sua criptonita. Eu não tenho problema nenhum de sair falando na frente de um monte de gente, o que nem a gente está fazendo agora, uma conferência. Agora, eu pegar uma câmera, gravar... Oi, aí, galerinha! Cara, não é para mim. Não é mesmo para mim. Não é o meu perfil. Então, eu não consigo. E aí, se é para fazer uma apresentação que não só aparece minha voz e um slide por trás, aí não tem graça. Aí tem dezenas no YouTube e aí não é legal. Obrigada. Ok. E aí, pessoas, mais alguma coisa? Eu deixei passar alguma pergunta que... Eu tenho. Oi! Meu nome é Alexandre. Diante aí de tudo que nós ouvimos aí, pelo menos que eu entendi, eu consegui me colocar em vários pontos, assim, muito interessante. Adorei demais e muito obrigado, né, por ter contribuído aí para dividir o conhecimento. E eu gostaria de saber, a pergunta é, né, na verdade, a pessoa Scrum ou a entidade Scrum ou a função Scrum, né, Pessoa. como que ela se coloca na empresa? A pessoa, ela pode exercer alguns outros cargos e se isentar desse cargo para também fazer essa parte de Scrum ou não? Ela tem que ser isolada ali ou ela pode, dentro da empresa, estar ali fazendo duas funções ao mesmo tempo para contribuir com a empresa? Vamos lá. Sabe aquelas perguntas que a resposta depende, né? Se a gente for olhar o pé da letra o que é um Scrum Master, o Scrum Master é dedicado, tá? Então o cara que ele trabalha como Scrum Master, a função dele é Scrum Master e é isso na empresa. Ele não é, sei lá, analista financeiro e Scrum Master, não, é Scrum Master. Só que dentro da etapa de Scrum Master faz parte da minha atribuição fazer esse network dentro da empresa, sabe? De conversar com uma pessoa aqui, conversar com uma pessoa ali. Eu tenho uma área, às vezes chego assim, Hells, eu estou precisando fazer uma mudança aqui nos meus times, eu quero fazer uma revolução ágil dentro deles. Vão lá o Hells vai lá, dá todo um treinamento para o pessoal dentro da empresa. Então isso é sim função de Scrum Master, ou até diria a função do agilista, né? Porque pode ser que eu falei aqui só de Scrum, mas eu também tenho certificação em Kanban, que é uma outra metodologia. Pode ser que quando eu chego lá para discutir com os caras um problema, eu vejo, cara, esse teu time aqui, a característica dele não é um time Scrum. Aqui é melhor eu rodar um Kanban com esse teu time. Para quem não sabe, Kanban não é só um quadro, tá? Não é só botar um quadro com post-it para os lados. Não, tem toda uma metodologia por trás. Enfim, daí pode acontecer. Isso aí faz parte da minha função, eu fazer esse tipo de coisa. Agora, vamos lá. Lá atrás, lá nos primórdios, e até algumas vezes nos livros, pessoas falam,
Às vezes, o Scrum Master é um membro do time. Daí, quando o pessoal bota que ele é um membro do time, os caras pensam que o cara pode ser um dev, pode ser um desenvolvedor, que ele era o desenvolvedor e nas horas dos ritos Scrum, ele botava o chapeuzinho do Scrum Master e bora dele, pessoal! Isso aí foi uma interpretação errada do Guide, porque quando dizia que o Scrum Master é um membro do time, mas ele é o Scrum Master, e o Scrum Master faz parte do time, não é que ele é um dev que faz as vias de Scrum Master. Ele é Scrum Master em tempo integral e ele faz parte do time. Eu já respondo a pergunta sobre usar os dois juntos. A resposta é sim, mas eu boto a ressalva. Então, não sei se eu respondi todas as partes da pergunta. Outra coisa que às vezes alguns perguntam, tem que ser da área de TI, né? Os primeiros Scrum Masters que nasceram vieram da psicologia. Os primeirões lá. Então, que era até para garantir gestão de pessoas, né? Então, eu com o Scrum Master, eu sou muito mais um gestor de pessoas do que um cara de TI. Acho que eu respondi. Se ele é um cara em tempo integral, a resposta é idealmente sim. Às vezes tu vai encontrar empresas que não é assim, mas naturalmente quando o cara começa a aplicar o Scrum para valer de verdade, esse cara acaba tendo que ir para tempo integral, porque não dá, ou tu faz as duas coisas meia boca, ou tu vai fazer uma bem feita. E faz parte das atribuições de Scrum Master essa navegação na empresa para fazer outras coisas relacionadas à agilidade. Dá para utilizar os dois juntos, Scrum e Kanban? Sim, até existe um método, um amálgama que o pessoal fez aí, que é o Scrumban. Scrum, B-A-N no final, Scrumban. Que os caras pegaram a ideia do Scrum e a execução do dia a dia usando as estratégias do Kanban, de limitação de WIP, e entre outras coisas. Eu achei um grande Frankenstein que não precisava acontecer, tá? Agora, se eu posso usar, por exemplo, as boas práticas de um em outro, isso com certeza. Eu consigo trabalhar coisas que tu vê em Scrum, como melhoria contínua, daily, algumas técnicas estimativas, eu consigo trazer isso para o Kanban, e o contrário também. Análise de gargalo, teoria das filas, que o cara vê lá no Kanban, eu poderia trazer para o Scrum tranquilamente. Mas existe o método, tá? O Scrumban, eu não gosto dele, mas existe. Tá lá, que é o amálgama dos dois. Mais alguma pergunta? Então, a minha foi bem respondida. Foi bem respondida e interessante, né? Porque ele colocou o Kanban. Já no meu caso, eu estou no PCP, então tem muito a ver com isso aí também, né? Então a gente então eu acredito que dá para dar uma dá para quebrar uns paradigmas. Sim. Aí nesse meio aí. Eu gostei. Eu arrisco fazer os dois, viu? Gostei. Eu tenho um time de produção de objetos iterativos, que é a Imersys, que o PCP a gente botou a rodar Scrum. A cada 15 dias há uma quase um showroom, uma demonstração daquilo que está sendo produzido. Há um momento de alinhamento com a área fim para... Cara, eu estou produzindo conteúdos aqui, eu estou produzindo materiais imersivos. O que tem mais valor? Aí quando eu te olho para os cursos, cara, eu tenho 80 materiais do curso de Direito e tenho 3 materiais do curso de Administração. Quais são os próximos da lista? Puxa, da Administração. O de Direito tem bastante. Ou da Contabilidade, que eu não tenho nenhum, caramba. E aí a gente vai trabalhando assim. A gente botou... A gente rodou ágil no PCP da empresa aqui. Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei, desculpa. Não? Não? Não cortou não. Isso foi contabilidade, é nosso curso aqui. Tem administração e contabilidade. Eu esqueci que tava com o microfone aberto. Ah, ok, foi mal. Foi mal. Que daí a gente, poxa... Eu não vejo também problemas do cara pegar trabalhar contabilidade, escritório contábil, coisa do tipo, num método Scrum, no método Kanban. Porque não é que um método Scrum eu só entrego no final de 2 semanas.
no final de 2 semanas eu faço uma review, eu apresento o que eu trabalhei. Mas se eu tenho um prazo legal que encerra no meio da minha sprint, não tem nada dizendo no Scrum que tu não pode entregar alguma coisa no meio da sprint, sabe? Então o cara chega lá, sprint de 10 dias úteis, no dia 4, no quarto dia útil, eu tô lá entregando lá aquele meu relatório de auditoria contábil lá que vai ser usado para pagar o PPR da empresa, sabe? Se não entregar isso aí, o cara da contabilidade morre. Então a gente tem que incentivar esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum nesse sentido. E aí, pessoas, mais perguntas. Já estamos aqui há 1h40 falando. Eu falei que eu sou palestrinha. Ô Reals, deixa eu perguntar uma coisa. O primeiro contato que eu tô tendo com o Scrum é aqui agora. Você tinha falado de o que seria um produto Scrum? Vamos lá, isso já junta com a pergunta que acabaram de botar aqui no chat. De todo tipo de projeto dá para fazer com o Scrum? A resposta é sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, lembra aquilo que eu falei lá no início. Dependendo do tipo de situações, tem caras que são mais adequados. Se tu trabalha num ambiente mega estável, talvez tu não precise do Scrum. Tu pode fazer uma coisa mais simples. Mas não existe nenhum impedimento de o cara trabalhar Scrum para qualquer tipo de projeto, porque desde que o cara que a orientação é a entrega de valor. Se tu começa a entregar valor pro cara, que não é fasear, não é pegar e fazer entregas a cada 2 semanas, é entregas de valor. E agora, desculpa, eu tô tentando, eu agora tô tentando relembrar a pergunta que tu fez. Eu lembro que estava relacionado com isso, mas não era bem isso, era esse tipo de produtos, eu não lembro. O que seria um produto Scrum? Um produto, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Que o Scrum, basicamente, o que te faz? A gente pega um produto, seja lá qual for, pode ser uma aula, pode ser uma festa, pode ser um IRP acadêmico, pode ser, sei lá, um balancete. E eu vou quebrar ele em entregas de valor menor, botar em sprints e entregar incrementos. Esses incrementos são pedacinhos de valor que eu vou entregando até o final o pessoal chegar e dizer, ok, estou satisfeito. Mas o produto que está sendo entregue pode ser qualquer coisa. É literalmente qualquer entrega de valor que faça sentido para a organização. Então é até difícil de responder o que é um produto Scrum. O produto Scrum é uma entrega de valor que faz sentido para o stakeholder. E não depende se é de TI, se é da eletrônica, se é da mecânica, se é das contábeis, se é da medicina. É entrega de valor, seja lá qual for esse valor. Um razonete, sei lá. Eu tenho que fazer um relatório lá para mandar para a auditoria fiscal. Aquilo ali é uma entrega de valor para o time. Então, aquilo ali pode ser um resultado do produto Scrum. Ah, sim, entendi. Aqui está sendo o primeiro contato que eu tô tendo com os termos seja bem-vindo, seja bem-vindo. Metodologia e tô perguntando o que eu tinha ficado em dúvida. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Scrum se aplica a qualquer produto, tá? Vocês vão ver que com o tempo, daí vai ter aquelas coisas que nem eu falei, algumas vezes tu vai ver que esse aqui se adequa melhor, aquele ali pode ser um pouquinho mais fácil. Algumas vezes alguns vão dizer que ele é um caminhão para matar formiga. Mas aí se diz, cara, se isso aqui é um canhão para matar formiga, o que tu vai me dizer do método PMI que tem 48 processos? Aquilo ali é uma bomba nuclear, então, para matar uma pulga. Então, é um método mais leve. E como a gente falou, se tu for pegar o que o Jeff fala no livro dele lá, ele fala literalmente, se tu quer começar amanhã a trabalhar com Scrum na tua empresa, tu começa. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que ter um mínimo de treinamento, sabe? Um papo explicando o que é o negócio, para os caras não sair fazendo só por fazer. Mas, se o criador disse que dá para começar amanhã, não sou eu que vou negar o homem, né? Ô, Eduardo. Oi. Eu acho que dá para usar bastante em vários produtos, como você falou, porque ele é muito adaptativo, não é? Você vai adaptando. Isso, ele é orientado à adaptação, porque lembre,
adaptação, resposta à mudança mais do que seguir um plano. Ele está associado ao método ágil. Né? Então, se a certeza que eu tenho é que a coisa vai mudar, e esse cara ele é feito pensando que vai poder mudar, então bem. Então ele sabe. Livro... Oi. Desculpa, pode falar. Não pode. Eu ia falar só com fechar uma frase, não tem problema. Nesse livro do Jeff que você falou, ele fala, né? A organização, ela muda ou ela morre, né? Exato. Conhece o livro também? Eu li um pouco já. Não, ele é bom. Eu gosto desse livro dele. E se alguém quer se aprofundar muito, mas aí é um livro mais pesado, tá? Tem esse aqui também, tá? Que é Treinamentos de Equipes Ágeis, tá? Esse aqui é o da Lisa Atkins. Esse é um livro mais pesado, tá? Mas, basicamente, o que ela faz? Ela te ensina como ensinar agilidade para times. Ensina a ensinar agilidade, sabe? Então, ele é um pouquinho mais técnico, mas também nada de outro mundo, tá? Mas ela vai falar, por exemplo, um cara chegou para ti dizendo, eu tô com um problema com fulano, mas eu não quero falar com ele, como é que eu faço? Ali ela vai te dar algumas ideias de que tipo de estratégia tu pode fazer nesses casos, sabe? É bom, é legal. Bibliografia tem muita. Qual é o nome, gente. Perdão? Qual é o nome, gente? Desculpa. Tá. Só pra ficar na gravação, que depois alguém pode dar um pause se quiser ver aqui. Treinamento de Equipes Ágeis, da Lisa Atkins. Mas eu vou botar no chat também, porque eu sou um cara legal e bonzinho, tá? Então, deixa eu botar aqui. Espera um pouquinho. Treinamento de Equipes Ágeis, da Lisa Atkins. Ele é mais pesado, tá? O livro do Jeff é mais simplesinho. E tem um outro livro, esse eu não tenho aqui ainda, mas terei, que é o de Sprint a Sprint, do Paulo Caroli, o mesmo cara lá do criador da Inception. Também é um livro bem importante, bem em referência, tá? O de Sprint a Sprint, que ele dá um monte de cases, de erros e acertos ao aplicar o Scrum na empresa, tá? E o Caroli ele tem uma boa habilidade de escrever, tá? Então é bem didático a leitura dele. De Sprint a Sprint. Paulo Caroli. Esse livro eu não tenho, terei em breve. Mais alguma coisa? A gente encontra algum material seu, professor, na internet, alguma coisa assim? Para também pesquisar, para estar acompanhando? Alguma coisa assim. Se tu for pegar nos primórdios, tu vai encontrar ali materiais meus de lógica de programação, tá? Eu acho que esses não é o interesse, e se for é em C. Não ia ser muito saudável para vocês. Mas, volta e meia, eu tô colocando alguma coisa no LinkedIn, tá? Que o material que eu tenho aqui, que é aquele material de consultoria e do meu treinamento lá, aquele que eu falei de meu workshop, esse eu não botei público, eu não tornei ele público, né? Eu deixei ele privadinho porque, né, eu tô comercializando ele, mas tá no meu roadmap, tá no meu futuro aqui, começar a escrever alguns artigos nesse sentido. Ainda tô devendo, tá? Isso aí é uma falha minha, mas eu quero ver se entre esse ano e ano que vem eu já resolvo ele. Esse ano já alguma coisa sai. Ok, obrigado. Vamos comprar ele. Opa, mas LinkedIn, volta e meia, eu tô botando umas bobagens lá, tá? Então, vocês podem me achar aqui, ó, Eduardo-Reus-Souza, vocês me encontram lá no LinkedIn. Até se vocês stalkearem meu perfil lá, vocês vão ver fotos do RPG que eu falei. Tá. Pessoal, 9 horas. Mais alguém, alguma coisinha? Se não, eu já começo a encaminhar o desfecho aqui. Eu não sei se eu deveria ser eu encaminhando o desfecho, tá? Mas eu tô me metendo aqui já. Não, tá tudo tranquilo. Se ninguém tiver mais nada pra falar, nenhuma pergunta, a gente já
encaminha ao encerramento. Mas, gente, eu tô aqui esperando perguntas, porque eu gosto. Você deve ter notado que eu gosto de falar, tá? Então. Todo mundo quietinho agora? Devem estar jantando. Tudo bem, então. A gente já pode encerrar. Depois eu só pedir pra gente tirar um print com todo mundo. Tá. E deixa eu já botar aqui em anexo o PDF dessa apresentação também. Certo. Se o pessoal entrar aqui nesses 3 pontinhos, tem esse modo juntos. E ligar a câmera, a gente tira um print. É modo juntos. Aí junta todo mundo numas cadeirinhas. Natan e as cadeirinhas. Apareceu aí? Pra mim apareceu. Então, o pessoal tá ligando a câmera aqui ainda. Certo. Pronto. Só um minutinho que eu tô olhando pro lado. Pera um pouquinho. Tô pegando aqui o PDF. O pessoal tá ligando ainda. Não dá tempo. Tá. Ó, chegando mais gente. Deixa eu ver se eu consigo pendurar o PDF direto aqui no chat. Vamos ver. Consigo. Que bonitinho, todo mundo nas cadeirinhas. Tem outra cor? Tem. Tem a branca. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, aí só. Não. Vixe. Para quem interessar, eu coloquei no chat já o PDF, tá? Certo. Tirar um print. 3, 2, Muito obrigado. aí. Tá em casa? Tá entregue? Tag. Certinho, embaladinho para presente. Então tá, gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E se precisarem algum dia conversar sobre algum outro assunto nesses mundinhos de agilidade, cara, é só chamar, nós vai. Não tem problema. A gente agradece. Muito obrigado de novo pela presença, pela disponibilidade e pelo conteúdo também, o principal. Muito Isso aí, obrigado por gente. estar aqui com a gente. Alguém já botou o de sprint a sprint aqui no chat. Eu não falarei nada, tá? Então. Ah, o Leonan. Não falarei nada, mas baixarei. Tá? Então, ok. Então tá, gente. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa, vocês têm meu contato. Então, fui. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Pessoal, agora é só sair. Vamos sair agora, que eu for